Eu estar conversando com uma coleguinha dela e ela chegou e começou a desacatar, a falar e ameaçou de puxar os cabelos. Sobre a violência nas salas de aula hoje, principalmente nas escolas públicas, a gente tem notado um amplo crescimento. Isso se dá em relação à frustração do próprio professor hoje, que já não tem uma imagem muito respeitosa, não é tão respeitado assim pela própria sociedade, pela própria família, pelos alunos. Nós vivemos até a década de 80, um momento em que havia sim um certo respeito pelo professor, porque a falta de oportunidade social e de emprego ela era muito grande. E o aluno entendia que a educação era a última instância, né? Era o momento em que ele poderia mudar de vida, para ter uma vida melhor financeira e melhor intelectual e profissional do que os pais tiveram. Mas a gente tem notado sim um aumento muito sensível da criminalidade dentro da sala de aula. Por outro lado, a figura dos pais em relação aos filhos, daquela obediência, daquela conversa, daquele tato, também já não tem mais acontecido. Hoje nós temos grande parte dos jovens, adolescentes, manipuladores, tanto de seus professores quanto de seus colegas e principalmente em casa em relação aos pais. Então a gente tem notado também que quando esse aluno se frustra, ele não consegue superar essa frustração como era no passado. E ele acaba se vingando de alguma maneira no professor ou na própria sociedade. Porque eles acreditam que eles podem fazer com os professores o que talvez os pais deles não deem limite para eles, ou que eles veem, tipo, acontecendo na rua ou em casa. Tipo, essa parte de agredir, eles acham que é uma resposta correta quando eles são contrariados, né? E que eles primeiro buscam bater para depois, ou ofender para depois tentar conversar, né? Até o ano passado, no retrasado, sofri um assédio moral em sala de aula dos seus alunos. Nós já estamos vendo agora a violência física contra professor, como foi o caso daquela professora em Santa Catarina. Mas eu também entendo que, por outro lado, os pais têm defendido muito as atitudes dos seus filhos. Isso inclui as atitudes negativas. Os pais, eles deixam um pouco os filhos, digamos assim, não vou dizer de lado, mas deixa a desejar na educação dos filhos. E isso é o que eles estão refletindo na sala de aula. Porque quando uma criança vem bem preparada para a escola, o resto a gente dá conta. Porque muitas vezes, além do cognitivo, o professor também tem que estar dando conta do emocional da criança. O aluno estava fazendo bagunça, né? Eu falei para ele guardar o brinquedo, né? Que foi no pré, na verdade. E ele deu um chute na minha canela, ficou um hematoma. De vez em quando eles fazem umas brincadeiras, ou então, tipo, brincadeiras de mau gosto. Dia que, tipo, em que eles faltam às vezes demais com respeito, às vezes a gente fica desmotivado, né? Você fala assim, nossa, vou entrar de novo naquela turma, vou ter que encarar aquele aluno de novo que me ofendeu ontem, como tipo, e respeitando ele sempre, né? E daí você torce para que um dia, né, essa parte de limites, essa parte de respeito principalmente, um dia possa retomar, né, essa questão de respeito na escola. É o que a gente tem tentado buscar faz tempo, né? Que é unir a escola com a família, né? Proporcionar um diálogo, tipo, dizer, olha, o professor tá ali, ele tá trabalhando, né? Tipo, ele merece respeito. Não existe uma lei específica que ampare o professor quando ele sofre alguma violência na escola. Porém, tem as garantias constitucionais e as garantias do Código Penal. Também, de acordo com o artigo 214 da Constituição Federal, foi publicada a Lei 13.005 de 2014. O governo tem que garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacidade de educadores para a detecção de sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade.
mas eu não gostaria de fazer nenhum tipo de previsão e de ser alguém assim tão ruim, mas de dizer que nós vamos sim ter no futuro alunos matando o professor em sala de aula. Se tiver uma agressão verbal ou física contra um professor, a primeira atitude é o professor comunicar às pedagogas e à direção. A diretora faz ata, é registrada em ata e chamado a família para conversar, para a gente tentar amenizar a situação conversando com a família, para ver o que está acontecendo com essa criança, para a gente poder ajudar aqui na escola. Crianças às vezes têm algum desentendimento, mas eu mesma como pedagoga já procuro trazê-los para uma conversa, né? Tentando explicar o que aconteceu, sempre evidenciando para que eles nunca ajam de maneira violenta, né? Que eles sempre procurem a conversa, né? Quando eles se sintam um pouco mais exaltados, que eles procurem pelo pedagogo, pelo professor, por qualquer pessoa que possa intervir. A gente sempre procura resolver isto de maneira dentro dos parâmetros da lei, né? Que a própria educação busca, né? A gente formar pessoas, cidadãos melhores, né? É desvalorizada em termos salariais, é muito desvalorizada pelo tanto que a gente trabalha, pelo tanto de dedicação que a gente tem com as crianças. Há uma crise muito grande nos valores. Se a nossa sociedade não melhorar um pouquinho a sua ética, não melhorar um pouquinho a sua moral, a maneira como fala com os próprios filhos, a maneira filosófica que deveria ser conversada com os filhos, que foi perdida, não voltar, a sociedade ela vai continuar doente, porque enquanto a família continuar doente, a escola estará doente, as autoridades não vão mais existir, a autoridade do professor, de promotor, de juiz, de diretor, assim por diante, não vão existir, do poder de polícia também não. Então isso precisa começar de alguma maneira dentro de casa. Enquanto as famílias estiverem doentes, a nossa sociedade estará doente.